Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2010. Nesse trimestre nós teremos aí a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD e nós estaremos estudando aí sobre o assunto o Ministério Profético na Bíblia, a voz de Deus na Terra. Temos aí como comentarista desse trimestre o pastor Ezequias Soares e o consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto. Vamos dar uma olhada aí nas nossas lições desse trimestre. Lição 1, o Ministério Profético no Antigo Testamento. Lição 2, a natureza da atividade profética. Lição 3, as funções sociais e políticas da profecia. Lição 4, profecia e misticismo. Lição 5, a autenticidade da profecia. Lição 6, profetas maiores e menores. Lição 7, os falsos profetas. Lição 8, João Batista, o último profeta do Antigo Pacto. Lição 9, Jesus, o cumprimento profético do Antigo Pacto. Lição 10, o ministério profético no Novo Testamento. Lição 11, o dom ministerial de profeta e o dom de profecia. Lição 12, o tríplice propósito da profecia, aqui como dom do Espírito Santo. E lição 13, a missão profética da Igreja. Em Imperatriz você pode encontrar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPAD na livraria Canaã, que fica aí na rua Rio Grande do Norte, entre a Avenida Getúlio Vargas e a rua Luiz Domingues. Também você pode acessar o site da Livraria Canaã, no www.livrariacanaã.com.br. O telefone da Livraria Canaã é DDD 99 3523 2825. Nossa primeira lição, então, deste terceiro trimestre de 2010 é a lição número 1 aí, o Ministério Profético no Antigo Testamento. Nosso texto áureo diz: E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Oséias, capítulo 12, versículo 10. Algumas coisas muito importantes. Deus diz, falarei aos profetas. Primeiro, Deus fala a uma pessoa para que essa pessoa transmita aquilo que ele falou. Então ele chama essa pessoa de profeta, aquele que vai levar a sua mensagem. Basicamente, profeta, então, é aquele que fala em lugar de outrem. No nosso caso aqui, nós estamos estudando a Bíblia, então aquele que fala em lugar de Deus, é um porta-voz de Deus. E Deus diz aqui, então, multiplicarei a visão. Então os homens têm uma visão que vai até certo ponto, é uma visão material, ou a pessoa pode ter aí um objetivo na vida, um sonho, né? E ter uma visão daquilo que ele quer no futuro seu. Agora Deus conhece o futuro da raça humana, do mundo inteiro, ele sabe o futuro real das coisas. Nós podemos sonhar com o futuro, desejar o futuro, mas Deus é quem está no controle desse futuro. E ele já conhece o futuro, antes de acontecer o futuro. Então, a pessoa, o profeta, ele proclama os oráculos de Deus. O profeta fala de coisas, principalmente coisas futuras. E às vezes pode falar de coisas desconhecidas na parte onde ele está, no lugar que ele está, na cidade que ele está, desconhecida ali e conhecida em outra parte. Mas na maioria das vezes o profeta fala alguma coisa no futuro, que tem a ver aí com a sabedoria de Deus, ou seja, só Deus conhece o futuro e ele revela uma parte desse futuro. Tem a ver com aquele dom, palavra de sabedoria, que é uma pequena parte da sabedoria de Deus revelada pelo profeta. Ele traz então uma revelação no futuro. E é diferente do dom de profecia, porque o dom de profecia não tem
essa parte preditiva, não fala do futuro, a profecia como o dom do Espírito Santo. Mas o profeta opera nele o dom palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Tem a ver então com uma coisa desconhecida, tanto nesse lugar como em outras partes, ou alguma coisa desconhecida onde o profeta está. Então ele pode revelar alguma coisa que está acontecendo em outra parte, ou revelar alguma coisa que vai acontecer ainda no futuro. Isso cabe ao profeta. Nós podemos ter como exemplos no Novo Testamento o profeta Ágabo, que antes de Paulo ser preso, amarrado, açoitado e sofrer ali em Jerusalém, o profeta Ágabo chega, pega a cinta de Paulo, se amarra e diz: isso vai acontecer com o dono dessa cinta. Vai ser preso, vai ser amarrado, vai apanhar, vai sofrer. Esse é o elemento preditivo e um exemplo de profeta do Novo Testamento, com o ministério profeta, assim como Paulo explica lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ali tem os ministérios, 5 ministérios, e um deles é profeta. Então, no Novo Testamento existem profetas, e não foi só o profeta Ágabo. Nós vamos estudar nesse trimestre que existiram no início da igreja outros profetas, e hoje ainda há profetas na igreja. Muita gente é chamada por Deus com esse ministério. Quem escolhe o ministério? Jesus Cristo. E quem capacita esse ministério? O Espírito Santo. Então ele vai falar de coisas futuras, coisas desconhecidas naquele local que ele está. Então são revelações que Deus traz para a igreja. Como nós estamos estudando hoje no Antigo Testamento, então nós vamos ver como é que funcionava então o ministério profético lá no Antigo Testamento, que é o ministério profético, não é o dom de profecia, mas o ministério de profeta. Então Deus multiplica a visão. O que ele faz? Ele dá uma visão do futuro e uma visão geral, não é apenas uma visão local, mas uma visão geral da situação. Como os profetas sempre revelaram alguma coisa a respeito do futuro e alguma coisa geral. E nesse contexto geral sempre estava ali Israel. Não só a parte de cima, o território de Israel, como o território de baixo, o território de Judá, né? A nação de Israel como um todo. Sempre estava então nesse contexto dessa revelação que Deus trazia ao profeta. E Deus diz então que por esse ministério de profeta, ele vai trazer aí, ele proporá símiles, ou seja, ele vai trazer revelações, e para que essas revelações sejam aí ouvidas, essas revelações seriam assim como parábolas, né? Ou ele usaria sempre uma figura de linguagem, ou alguma coisa conhecida pelo povo, assim como ele trouxe a aliança, né? O povo hebreu conhecia a aliança de sangue, feita pelas nações em sua volta, e tanto por eles também. Então Deus veio ao homem através de uma aliança de sangue. Então Deus sempre trazia as revelações através dos profetas, de acordo com o seu costume, de acordo com as coisas que eles já estavam acostumados a fazerem, já admitiam na sua cultura. E aí então Deus poderia falar e eles entenderem melhor. Então Deus, quando vem um homem, ele vem da maneira que o homem compreenda isso, entenda isso. Na nossa verdade prática, diz aí, os profetas do Antigo Testamento serviram como canais de comunicação entre Deus e o seu povo, conscientizando acerca da vontade e do conhecimento divinos. Então o profeta, diferente do sacerdote, o sacerdote oferecia sacrifício em lugar do povo. Já o profeta fazia a ligação entre Deus e o povo. Como o povo não podia escutar diretamente a voz de Deus, o povo temia, ficava apavorado quando Deus aparecia. Você pode ver esse exemplo aí, quando Deus aparecia para falar ao povo, o povo dizia: Moisés, vai a Deus, senão nós vamos morrer, todos nós. Vai você em nosso lugar, vai falar com Deus, depois você fala conosco. Aí então aparecem mais
revelado assim esse ministério profético, que é exatamente a pessoa que conversa com Deus, que fala com Deus, ouve Deus falando o que Deus quer falar e vem então e transmite ao povo aquilo que Deus mandou falar, ordenou que fosse falado.